Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros dizem: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodiastes, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodiastes o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo. Por isso, o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodiastes entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, decolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram lá. Levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quero saudar vocês que estão presentes. Bem-vindos. E a você que nos acompanha aqui no canal da Tropa do Miguel. Esse é mais uma homilia aqui no vídeo de hoje. Então, se você gosta de homilias, não esqueça de deixar o seu like. Quem é novo aqui e quer fazer parte da Tropa do Miguel, aproveita e se inscreva agora. É só descer a tela embaixo. E, já sabe, né? Faz o sinalzinho do M, quem é da Tropa do Miguel. E agora vamos para a parte que interessa. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de São Paulo Mick e companheiros mártires, que, com coragem e fé, testemunharam o amor de Cristo, mesmo diante da morte. A leitura de hoje nos oferece profundos ensinamentos que ecoam a força da fé e a importância de sermos fiéis ao nosso chamado, assim como fizeram esses mártires. Então, na primeira leitura, retiramos do livro de Eclesiástico a decisão das grandes obras de rei Davi. Ele não era perfeito, mas a sua relação com Deus e sua disposição para servir ao povo o tornaram um exemplo de liderança. Davi
mostrou que mesmo em meio à dificuldade e erros, podemos sempre buscar o arrependimento e a reconciliação com Deus. O Salmo 17 nos lembra que Deus é o nosso Salvador. Em tempos difíceis, como os enfrentados pelos mártires, é essencial que tenhamos a confiança de que, assim como Davi, podemos ser amparados pela proteção divina. O refrão "Louvado seja Deus, meu Salvador" é um ato de fé que devemos repetir em nossas vidas quando enfrentamos tribulações. No Evangelho de Marcos, vemos a história trágica de Herodes, que cede à prisão e acaba matando João Batista. Esse relato nos alerta sobre os perigos da falta de coragem e das más escolhas. Herodes, em sua busca por agradar os outros, perdeu o que havia de mais precioso: sua consciência e sua liberdade de seguir o bem. Ele representa aqueles que, diante de pressões externas, podem decidir ter Deus e sua fé. O martírio, como selo da fé, o exemplo de São Paulo Miki e seus companheiros, todo batizado é chamado a viver o martírio. E hoje nós vamos ver um pouquinho daquilo que Deus fez na vida de São Paulo Miki e os seus companheiros. Até a morte. A coragem de João Batista e a força do testemunho, então, o Evangelho de São Marcos nos diz justamente dessa realidade: a coragem de João Batista e do de Cristo. O texto narra a execução de João Batista por ordem de Herodes, fidelidade a Deus diante das perseguições do mundo moderno na nossa vida. Vamos encontrar muitos Herodes que querem de alguma nos ficar e colocar em xeque a nossa salvação e a nossa fé. Por isso, a felicidade e a verdade do Evangelho, mesmo da perseguição e da morte, deve nos levar a uma confiança total em nosso Senhor. Por isso, esse Evangelho nos apresenta uma assinatura, não é? Preparar os caminhos do Senhor, não nas seguranças humanas, mas confiando que Deus enviará sobre nós os seus anjos. Deus enviará sobre nós o Espírito Santo, para que possamos aguentar firmes até a morte. O legado de São Paulo Miki não há salvação fora de Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, a igreja celebra São Paulo Miki e seus companheiros, que são do século XVI. São irmãos leigos, sacerdotes, jesuítas e franciscanos. Foram crucificados em Nagasaki por proclamarem sua fé em Jesus Cristo. Entre eles estava Paulo Miki, jesuíta japonês que pregou até o último instante dizendo: não há caminho para a salvação senão em Jesus Cristo. Esses mártires, como João Batista, não se envergonharam do Evangelho, nem se deixaram intimidar pelos poderes dos homens que preferiam a morte à infinidade. A infidelidade. Eu e você estamos preparados para publicamente também dizer que somos de Cristo, mesmo que nós tenhamos para entregar nossa própria vida? São Paulo Miki continuou dizendo que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, por isso ele foi morto. E aí, eu digo para vocês, a mensagem central que extraímos é que, como cristãos, somos chamados a viver nossa fé de forma autêntica e corajosa. Em um mundo repleto de desafios, é fundamental nos lembrar de que a verdadeira felicidade e salvação vem da nossa relação sincera com Deus e da coragem de sermos testemunhas de amor.
mesmo que isso implique riscos. Então, São Palomite e seus companheiros testemunharam a verdade de Cristo com suas vidas. Eles nos mostram que, em contextos adversos, há a fidelidade à nossa crença e a disposição de enfrentar a dor são sinais poderosos da presença de Deus em nossa vida. Portanto, peçamos a intercessão de São Palomite e seus companheiros para que tenhamos a determinação de seguir a Cristo, permanecendo firmes em nossa fé e sempre prontos a testemunhar o seu amor e ao mundo. Que o Senhor nos ajude, pela intercessão desses santos mártires, a testemunharmos a nossa fé, em desanimar e a sermos fiéis na graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.